Olá pessoal, vamos lá mais um exercício, né, que pede para mostrar que dado um grafo simples, então a quantidade de arestas vai ser limitada superiormente por esse valor aqui, n multiplicado por n menos 1 dividido por 2, onde n é a quantidade de vértices. Bom, vamos tentar aqui visualizar um caminho para resolver essa questão por três alternativas. A primeira seria apresentar uma prova por indução. A segunda seria resgatar elementos lá de combinatória. E o terceiro caminho seria usando o próprio teorema do aperto de mãos, certo? Bom, lembrando que por indução a gente precisa estabelecer três coisas. Primeiro é a base da indução, segunda vai ser a hipótese indutiva e o terceiro item seria aqui o passo indutivo, certo? Então, como base da indução, a gente pode trabalhar utilizando um grafo contendo apenas um vértice, consequentemente ele não vai possuir arestas, e isso aqui é representado através da cardinalidade dos conjuntos. Então aqui a gente pode perceber que o conjunto V tem apenas um elemento e o conjunto A ele não possui arestas, certo? Então essa quantidade de arestas ela tem que obedecer essa relação. Então, fazendo a substituição do n, né, que seria a quantidade de vértices pelo 1, a gente tem o 1 multiplicado por 1 menos 1 dividido por 2, resultando aqui no valor zero. Ou seja, a quantidade de arestas tem que ser, nesse caso aqui, igual a zero. E, de fato, a propriedade é válida para essa base da indução que foi estabelecida, certo? Que seria esse gráfico contendo apenas um vértice. Então, agora a gente passando para a hipótese indutiva, a gente vai supor que existe um grafo contendo k vértices e que para esse grafo a propriedade se mantém, ou seja, a quantidade de arestas ela vai ser limitada superiormente por esse valor aqui, que seria o k multiplicado pelo k menos 1 dividido por 2, certo? E a partir desse gráfico com k vértices, a gente precisa mostrar que a propriedade vai se manter no caso da gente adicionar mais um vértice a esse grafo, tá? Então agora a gente considera que o grafo ele vai possuir k mais um vértice, certo? E a gente necessita mostrar agora que dada a inserção desse vértice, inserindo arestas, né, a relação ainda vai ser mantida, tá? Então, conforme a gente pode ver, né, a cardinalidade aqui do A, ela tem que ser menor ou igual à quantidade anterior de arestas, certo? Mais as novas relações que vão ser necessárias para conectar esse novo vértice aos os vértices anteriores. Então, no máximo, a gente vai ter as arestas anteriores, né, que aqui é o k multiplicado por k menos 1 dividido por 2, e no máximo a gente vai ter mais k arestas, que seria justamente as k arestas necessárias para conectar o novo vértice a todos os vértices anteriores. Então perceba que quando a gente desenvolve aqui essa soma, a gente chega nessa expressão, onde a gente tem o k mais 1, que representa o n atual, e o k, que vai representar justamente o n menos 1. Tá? Então, a gente mostra que essa cardinalidade do conjunto A, de fato, ele está limitado superiormente por essa relação aqui, de acordo com a propriedade que foi colocada aqui no enunciado da questão. Então, por indução, nós mostramos que, de fato, dado um grafo simples, a quantidade de arestas vai ser no máximo o n multiplicado por n menos 1 dividido por 2. Ok? Bom, o segundo caminho a gente poderia ir tentando resgatar aquele conhecimento de análise combinatória. Então a gente pode pensar na quantidade de combinações, dados os n elementos, 2 a 2, certo? Então, visto que cada relação no grafo, cada aresta vai conectar dois vértices, né? Então a gente pode substituir o P aqui pelo 2. Então a gente teria que o número de combinações
vai ser igual ao n fatorial dividido por 2 fatorial multiplicado por n menos 2 fatorial. E desenvolvendo aqui, a gente chegaria ao n multiplicado por n menos 1 dividido por 2. Então, de fato, se a gente tomar, dados esses n elementos, as formas de conectar os elementos tomados 2 a 2, a gente teria esse número de combinações aqui no máximo, né? Então, lembrando aqui que esse valor aqui ele representa essa igualdade. Se o grafo possui exatamente essa quantidade de arestas, a gente está trabalhando com o grafo completo, que é aquele que vai possuir a maior quantidade de arestas possível para um grafo simples, certo? Um terceiro caminho seria trabalhar com o teorema do aperto de mãos. Então, lembrando que o teorema ele estabelece que o somatório dos graus dos vértices tem que ser exatamente igual a 2 vezes a quantidade de arestas. Nesse caso, a quantidade de arestas tem o valor m aqui. Além dessa informação do teorema do aperto de mãos, nós podemos também pensar que cada vértice ele vai ter no máximo grau igual a n-1, tá? Visto que o nosso grafo é simples. Então, essa informação aqui é importante, visto que a gente quer mostrar o limite superior, né, de arestas para um grafo simples. Então, no máximo, qualquer vértice ele vai ser conectado a n-1 outros vértices, né? Então, fazendo a substituição nesse somatório, a gente teria o n-1 mais n-1 mais n-1 e assim por diante para os n vértices. E esse somatório deve ser igual a 2m. Então, fazendo aqui algum desenvolvimento, a gente chegaria ao m igual ao n multiplicado por n-1 dividido por 2, que é justamente o que a gente quer mostrar. Então, essa igualdade ela é especialmente válida para o grafo completo, ou seja, a quantidade de arestas ela é exatamente igual à quantidade de arestas do grafo completo, certo? Então, no máximo, um grafo simples vai ter a quantidade de arestas de um grafo completo. Então, por isso que essa desigualdade aqui vale, tá? Porque ela traz um limite superior para a quantidade de arestas, tá? Bom, então era isso, pessoal, que eu queria mostrar aqui com esse exercício. Espero que tenha ficado claro e bons estudos!